Olá, professora Poliana, colegas de turma. Eu tive aqui pensando o que fazer de proposta para o diário, para a atividade do diário, sobre a questão do exercício. Na realidade, eu penso que seria interessante a gente colocar uma atividade para que os alunos trabalhassem realmente com o Scratch e principalmente poder iniciar aí o entendimento da questão das variáveis na função. Então, eu vou propor um exercício bem simples, utilizando um- uma situação, um problema que seria mais ou menos assim. Para você poder visitar um parque de diversões, a entrada custa R$ 10 e cada brinquedo que você usar, né, que você brincar, você vai pagar R$ 5 para como se fosse o passe, né? Então, a primeira questão, a gente chegar em de que maneira que seria a representação disso, dessa função, né? Então nós teríamos que o valor total, o y, seria igual à entrada, né, que custa R$ 10, mais 5, que é os R$ 5, vezes a quantidade de brinquedos, né, que forem utilizados. Né? Colocando numa forma mais comum, tradicional, seria então o 5x mais o 10. Pois bem, o que vai ser a nossa atividade? No Scratch, fazer com que o programa calcule para nós qual que vai ser o valor total, o y, dependendo de quantas vezes for o x. E de que qualquer pessoa, né, o usuário vai poder dizer quantas vezes que foram brincado nesse parque. Para não precisar instalar o Scratch, eu vou usar a versão online. Então vou abrir aqui o site. Abrindo aqui o site do Scratch, ele já tem uma versão online, né? Eu no caso aqui já estou cadastrado, o site já me reconheceu, mas qualquer um pode fazer o cadastro, é gratuito, super fácil de fazer. Eu vou criar uma nova atividade. Então tá aí, né, a tela do Scratch, como se tivesse instalado, né? Primeira questão é só verificar se está em português do Brasil, para não ter nenhum problema aqui com os termos utilizados no programa. Já vou dar um nome para esse projeto aqui, né? Que senão depois eu esqueço de salvar. Então vou chamar esse projeto de parque. Diversão. Por tudo junto mesmo. Ok, vamos lá. Bem, a gente não vai trabalhar muito com o movimento aqui. Na realidade, a gente vai trabalhar aqui mais com a questão de apresentar variáveis e apresentar listas. Então, o personagem ele vai ser só figurativo. Vou colocar ele aqui mais para o lado. E acho que o pessoal gosta muito de mexer na questão do palco, né? Vou mudar aqui para não ficar branco esse palco. Colocar um fundo bonitinho aí. Até se tivesse um parque, colocaria um parque. Não tem. Eu vou colocar esse aqui, ó, Blue Sky. Ok. Então a gente já tem um fundo. Deixa eu colocar o gatinho no chão aqui. Aí, já tá bonitinho. Primeira questão que a gente tem que fazer, então, vai ser criar variáveis, né? No caso, nós temos duas variáveis, nós temos o x e o y. Então, eu vou vir aqui no meus scripts e vou lá em variáveis e vou criar uma variável. A primeira variável que eu vou criar é a variável x. Vou até colocar x maiúsculo. Ok. Segundo, vou criar uma variável y. Então, vou colocar aqui y, que vai ser o valor total. Tá aqui. Ok. Então já tem duas variáveis x e y. O que eu vou precisar fazer? Eu vou perguntar para o usuário 3, 5 vezes quantos brinquedos foram utilizados. Né? Quantas vezes foram utilizados brinquedos para poder fazer o cálculo lá da equação y, né, igual a 10 mais 5x. Bem, eu vou criar uma lista para gravar os resultados de x, né, os valores de x que o usuário vai atribuir. Então eu vou vir aqui, vou criar uma lista, vou colocar assim, quantidade de brinquedos, vou dar um ok, já apareceu aqui, eu vou aumentar o tamanho para ficar bonitinho, e vou criar mais uma lista, que é o cálculo que eu vou fazer para y, então assim, para cada x, né, para cada valor de brinquedo, para cada quantidade de brinquedos, eu vou ter um valor final do custo dessa ida ao parque de diversões diferente. Então eu vou criar uma lista para gravar esses resultados
e vou chamar isso de, sei lá, valor total. Valor total. E já vou colocar ele aqui na lateral, um pouquinho maior só para ficar esteticamente mais bonito. Muito bem, já montamos o nosso cenário. A gente sabe que tem duas variáveis, né? E a gente vai gravar aí essas... nós vamos indicar o valor de x e fazer com que o Scratch faça o cálculo para nós, porque a gente não precise mais ter que fazer nenhum tipo de conta. Claro que primeiro a gente vai ter que programar para poder fazer isso. Então a primeira questão que eu vou fazer agora, eu vou criar um evento aqui, para que sempre que clicar na bandeirinha, né, comece a nossa ação. E aí a gente vai pegar um sensor aqui em sensores, a gente vai fazer uma pergunta. Então você lança uma pergunta, e quando você pergunta, ele vai abrir um campo para que o usuário diga a resposta. Nesse caso, qual que é a pergunta? A pergunta é: quantos brinquedos foram utilizados? E daí, espere a resposta. Ok. O que eu vou fazer agora? Vou testar. Vamos lá. Vou testar isso aqui. Vou clicar na bandeirinha. Então ele funcionou. O que ele aconteceu? Cliquei na bandeirinha, ele fez uma pergunta. Quantos brinquedos foram utilizados? Está escrito errado aqui, já arrumo ali. Quantos brinquedos... Faltou o M. Foram utilizados. Ok, vou rodar de novo. Pronto, já corrigiu. E ele abre essa caixinha aqui para dizer quantas vezes. Então aí o usuário vai ter que responder. Então eu vou responder aqui 2 vezes. E vou clicar. Não aconteceu nada, porque eu não falei o que é para fazer com isso. Mas até aqui está funcionando. Então agora eu vou fazer o quê? Com que o Scratch pegue esse número que foi digitado e transforme ele, considere que ele é o nosso x. Então, se foi 2 vezes, então nosso x passa a valer 2. Então, eu vou fazer o quê? Deixa eu vir aqui em variáveis, onde eu tinha criado lá o x e o y, né? E eu vou pedir para que ele mude o valor, deixa eu puxar aqui, ó, mude o valor em vez de y de x para o quê? Para aquela resposta que foi dada. E aquela resposta, ela é um sensor, então eu posso vir aqui em sensores, pegar esse valor da resposta, tá? E em vez de 0 ou qualquer número fixo, eu posso colocar aqui a resposta. Então, mude o valor de x para a resposta. Deixa eu colocar aqui e nós vamos testar isso aqui agora clicando aqui na bandeirinha. Então, vou clicar. Quantos brinquedos foram utilizados? Vamos colocar aqui 2 vezes 2 brinquedos. Vou clicar. Automaticamente, ó, o meu x já atualizou. Então, a gente já conseguiu fazer com que a variável x passasse a ser 2, que é o número que o usuário colocou como resposta. Agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou fazer com que esse número apareça aqui, para ficar registrado, né? Quando o x for tanto, daí depois eu faço o cálculo do y. Então, como é que eu faço para que apareça esse resultado aqui? Eu vou lá em variável e vou pedir para que ele insira um resultado a uma lista. Agora, então, primeira questão, qual lista? A lista é a quantidade de brinquedos. E qual é a quantidade que eu quero que coloque? Eu vou usar a mesma resposta, né? Então, eu venho aqui no sensor, pego a resposta e em lugar de think, coloco ali dentro a resposta. Opa, não pegou? Não pegou ainda. Aí, pegou agora. Vamos encaixar isso aqui e vamos testar. Vamos lá? Vamos lá, quantos brinquedos foram utilizados? Vou colocar aqui 2. Muito bem, eu já consegui então gravar a primeira resposta. Então, para x igual a 2. Agora, como que a gente pode fazer o cálculo, para que o Scratch faça o cálculo para nós, na realidade, para quando o x for 2 ou qualquer valor que ele coloque ali, ele calcular aqui no valor total quanto que vale o y. O que eu vou fazer? Vou inserir uma resposta, eu vou em variável e vou pedir para que ele coloque assim,
insira um think, né, em valor total. E aqui dentro, o que eu tenho que fazer? Bem, o y eu vou ter que fazer um cálculo. Então, se eu digitar aqui, né, se eu colocar, por exemplo, x mais y, ele não vai entender que isso é um cálculo, vai entender que isso é um texto. Para que ele entenda que é um cálculo, eu vou ter que usar um operador. E daí eu tenho vários operadores aqui. A nossa função ela é y igual a 10 mais 5x. Né? Alguma coisa mais outra. Então eu posso usar esse aqui, ó, esse operador, né? Que é alguma coisa mais alguma coisa. Coloco no lugar aqui do think. Muito bem. E ele é o que? 5x mais 10. Né? Aqui eu já sei, então, que é mais 10. Agora, como que eu coloco aqui 5x? Então, eu posso colocar uma operação dentro da outra. Eu posso vir aqui pegar uma operação de multiplicação e posso colocar dentro aqui assim. Então, tem uma operação de multiplicação e eu posso dizer que aqui é 5 vezes o que o usuário determinar, mais 10, que vai ser o valor total. E para colocar aqui o que o usuário digitou, eu uso de novo aquele sensor, que é a resposta. Então, aproveito a resposta do usuário, jogo aqui e automaticamente eu já tenho o valor do y. Então, deixa eu colocar ele encaixadinho aqui e nós vamos testar isso aqui. Vamos lá. Vou colocar 2 de novo, tá? 2. Quantos brinquedos? Então, ó, ele já gravou aqui e já calculou o resultado aqui, 20. Né? Aqui ficou 2 vezes gravado. Isso aqui é um problema, porque a gente vai ter que fazer com que ele sempre, cada vez que eu fizer isso, que ele zere, né? Para não ficar esses valores gravados eternamente aqui. Então eu posso vir aqui em variáveis e posso apagar, né? Lá no começo, até acho que o correto eu já colocar aqui no comecinho, né? Para já apagar tudo, começar de novo. Apague todos os valores da quantidade de brinquedos, porque daí ele vai zerar aqui a minha função. Deixa eu começar de novo. Ó, zerou tudo, tá vendo? Então, quando eu colocar 2, ele vai calcular o y. Ficou 20. Ótimo. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer com que eu faça essa pergunta para o usuário 3 vezes. 3 vezes eu vou perguntar qual a quantidade de brinquedo. Ele vai me falar uma quantidade, vai calcular o y. Qual a quantidade de brinquedo? Vai me falar outro valor, vai calcular outro valor para y. Então, eu vou fazer com que isso aqui se repita por 3 vezes. Então, vamos lá. Então, eu vou vir aqui em controle e vou pedir para que ele repita tudo isso que está aqui por quantas vezes eu quiser. Eu vou pedir 3 vezes, ok? Vou zerar, vamos começar de novo. Começando de novo, eu já percebi um erro aqui. Olha, ele apesar de estar apagando tudo que está no X, ele não está apagando o que está no Y. Então, eu vou ter que fazer um apague. E esse apague, aliás, esse apague aqui, ele não deve estar no repita, ele deve estar no início da função. E eu vou aqui pedir para ele apagar também. Deixa eu jogar mais para baixo aqui. Apagar todos os valores que eu tiver no valor total. E tudo isso aqui eu jogo dentro do repita. Aí, agora eu acho que ele vai zerar. Vamos lá? Zerou, muito bem. Quantos brinquedos foram utilizados? Bem, eu vou colocar aqui 2 brinquedos. Ele vai calcular agora o y. Então, calculou o y, então 2 brinquedos e o y vale 20. Quantos brinquedos foram utilizados? Aí eu vou colocar 10 brinquedos. Aí ele vai dar ok, ele já calculou o y 60. Quantos brinquedos foram utilizados? 6 brinquedos. Vou dar um ok aqui e ele já calculou as 3 vezes. Então chegou ao final do script agora, ele não vai perguntar de novo. Então dessa maneira aqui, nós conseguimos fazer um exemplo no Scratch, né, em que ele passa a calcular os valores para nós. Poderíamos fazer ele desenhar o gráfico, uma série de questões, mas isso fica para uma outra atividade. O que dá para fazer aqui para incrementar, que a molecada gosta,
é começar a colocar uns diálogos, né? Fazer algumas coisinhas bacanas, ao invés de ir direto, assim, né? Então, eu poderia, por exemplo, aqui em aparência, colocar diga hello, né? Ele vai aparecer, quando eu uso esse comando, ele vai aparecer um balãozinho aqui, como se o gatinho estivesse conversando com a pessoa. Então, eu vou começar aqui. Diga hello. E aqui nós vamos escrever o que eu quero que ele fale. Vamos colocar assim. Olá. Vamos descobrir qual o valor total do parque de diversões. Vamos colocar assim, ó. Tudo depende da quantidade de brinquedos utilizados. Vamos testar? Olha lá, olha lá. Vamos descobrir qual o valor da... Tudo depende da quantidade de brinquedos utilizados. Vamos colocar mais um diálogo. Vamos dizer assim. Agora é sua vez. Digite a quantidade de brinquedos que eu calculo o valor total. Vou até aumentar aqui um pouquinho, vou colocar aqui 5 segundos, tá? Vamos testar para ver como é que ficou. Olá, vamos descobrir qual é o valor total, tudo depende da quantidade de brinquedos, agora é sua vez, digita a quantidade de brinquedos que eu calculo o valor total. Daí ele vai passar o quê? Quantos brinquedos foram utilizados. Isso aqui eu coloquei fora do repita para não ficar repetindo o tempo todo. Esse apague, é melhor já jogar ele para cima, para já apagar tudo que tiver no começo, e daí ele já começa a repetir. Aqui uma outra coisa que eu posso fazer, né? Ele vai calcular o valor da quantidade do X e eu posso, sei lá, colocar um pensamento, né? Do tipo, vou calcular. Então eu vou escrever assim, ok. Agora vou fazer os cálculos. Espere um minuto. Vamos ver como é que ficou? Olá. Olá, vamos descobrir qual é o valor total do parque, tudo depende da quantidade de brinquedos, agora é sua vez. Digita a quantidade de brinquedos que eu calculo o valor total. Daí ele vai perguntar quantos brinquedos, vou colocar aqui foram 9 brinquedos. Vou entrar. Ok, agora vou fazer os cálculos. Ficou muito rápido, né? Vou colocar um pouquinho mais de tempo, vou colocar aqui 4 segundos. Né? Vou colocar mais um diga hello aqui, ó. E vou dizer assim. Pronto. Aqui está o resultado. 2 pontos. Vamos testar? Muito bem, vai perguntar o primeiro valor. Até ficou demorado demais, vou colocar aqui que foram 18 vezes. A criança quase morreu de tanto brincar no parque. Ok, vou fazer os cálculos, espera um minuto. Pronto, aqui está o resultado. 100. Ok. Quantos brinquedos? Foram 7 brinquedos. Ok, agora vou fazer os cálculos, espera um minuto. Ele está preenchendo como se fosse aquela tabela, né? Se x é tanto, y é tanto. E agora outra vez vou colocar que foram 20 brinquedos. Ok, vai calcular. É isso aí. É importante sempre salvar o projeto. Estou salvando aqui agora. E se você quiser compartilhar esse projetinho com alguém, você pode usar esse botãozinho aqui para poder compartilhar esse endereço que eu vou colocar lá no diário,
que é o endereço onde está a atividade, né, e a carinha que ela vai ficar para quando as pessoas forem utilizar. Você pode colocar umas instruções aqui, notas e créditos, isso eu vou preencher depois. Essa é a minha sugestão de atividade. Até o próximo exercício, até a próxima unidade, nosso módulo 3. Tchau, tchau.